Bom dia, manhã de 23 de julho, para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 935. Estamos vendo dificuldades no livro de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 9, verso 7, diz: os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Mas em Atos 22, verso 9, somos informados do seguinte: os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de que falava comigo. Afinal de contas, os companheiros de Paulo ouviram alguma voz no caminho de Damasco e não viram a luz? Ouviram a luz e não ouviram a voz, conforme Atos 22, 9. Vamos à solução dessa dificuldade. No original grego não existe contradição entre essas duas declarações. O grego faz distinção entre ouvir um som simples, barulho, quase que o verbo ouvir rege o genitivo, e ouvir uma voz que transmite uma mensagem clara. Nesse caso, o verbo rege o acusativo. Se nós olharmos o texto de Atos 9:7, vamos encontrar acuentes mentes phones. E o texto de Atos 22:9 tem tefonem oco ekosam, ou seja, eles não perceberam a voz aqui. Assim, quando colocamos as duas declarações junto, descobrimos que os companheiros de Paulo ouviram a voz como de um som, algo parecido com a multidão que ouviu o som da voz do Pai falando ao Filho, em João 12, verso 28. Mas penso que fora de um trovão. Alguns pensaram que fora um trovão, contudo aquelas pessoas não entenderam a mensagem, como da mesma forma os companheiros de Paulo não entenderam. Só o apóstolo Paulo de fato ouviu a mensagem. Ecosim phonem, em Atos 9:4, caso acusativo. Ainda que logicamente a tenha recebido o início como se for um som espantoso, em Atos 22:7, então caí por terra ouvindo uma voz, ecosafonês, que me dizia: Saulo, Saulo, os reis, Saulo, Saulo, e os reis, bem como perante os filhos de Israel, pois lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Atos 9:15, verso 16. Parece o fato que a prisão de Paulo, aqui em Cesareia, e depois seu apelo a César em Roma, eram os meios de Deus fazer como seu propósito anunciado a Ananias acontecesse tantos anos depois. A atitude de Paulo aos perigos e sofrimentos que aguardavam em Jerusalém não é muito diferente da atitude do Senhor Jesus quando enfrentou a perspectiva de viajar a Jerusalém, onde encontraria humilhação e morte na cruz. Há algo parecido com Cristo no modo como Paulo falou de seus sofrimentos iminentes na presença dos irmãos em Éfeso. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Atos 20, verso 24. Paulo alegremente depositou sua vida no altar como alguém que estivesse disponível até a morte por amor de Cristo. Tudo considerando, pois é melhor entender que Atos 21, verso 4, transmite não uma absoluta proibição a Paulo quanto a viajar a Jerusalém, mas apenas uma advertência indubitavelmente solene, clara, de que não deveria entrar na cidade se quisesse evitar o perigo e ficar longe de problemas. Entretanto, Paulo havia calculado o custo e estava disposto a arriscar tudo a fim de cumprir seu voto e estabelecer um exemplo de coragem
intimorata diante de toda a Igreja de Deus. A sequência dos eventos viria a demonstrar com clareza que ele estava verdadeiramente seguindo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Portanto, espero que você tenha entendido. Não há contraste, há outros também que interpretam que alguns ouviram a voz e não viram a luz, e outros, no entanto, viram a luz e não ouviram a voz. Essa é outra interpretação possível entre Atos 9:7 e Atos 22, conforme vimos aqui. Bom, espero que você tenha gostado da dificuldade de hoje. Se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre no canal e divulgue ele.